A igreja de Laodiceia é a última das 7 igrejas do Apocalipse, situada na Ásia Menor, a qual Jesus dirige uma carta pessoal através do apóstolo João. Sem dúvida, a igreja de Laodiceia apresenta muitas semelhanças com nossas igrejas atuais. Quando se diz a igreja em Laodiceia, a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, não se trata de uma igreja com um endereço, com um CEP, como hoje nós vivemos. Pois essas igrejas não tinham um lugar fixo de encontro como nós temos hoje. Trata-se de todos aqueles que professavam a fé em Cristo nestas cidades e que se reuniam de casa em casa, muitas vezes escondidos em cavernas ou em locais ermos. Não existiam naquele tempo ainda templos e organizações como temos em nossos dias. Entretanto, nos parece que eles conseguiam se organizar e se ajudarem, mesmo não tendo templos como os nossos. Nos últimos dias, devido ao coronavírus, nós temos vivenciado a fé cristã sem templos. Hoje temos os recursos da internet que no passado nossos irmãos não tinham e que nos facilitam muito em nossas comunicações. Penso que estamos iniciando uma nova era para a vida da igreja. Logo voltaremos a nos reunirmos em nossos templos, graças a Deus, né? Mas acredito que estamos entrando em uma nova ordem mundial e que tudo que estamos vivendo hoje é uma preparação para um maior controle do Estado sobre nós e sobre os nossos encontros nos templos. Eu digo isso com muito temor, mas eu acredito que num futuro breve tenhamos que reaprender a nos reunirmos fora dos templos. Jesus sabia que tipo de vida levava os membros dessa igreja. Esta era uma igreja nem fria, nem quente. Isto é, ela não era cheia de vida, mas também não era morta. Como disse anteriormente, Jesus não está tratando de uma mornidão, no sentido de que algumas vezes eles não sentiam vontade de ir ao culto, ou de ler a Bíblia, ou de orarem. Não é desse tipo de mornidão. Embora essa mornidão em si seja ruim, Jesus se refere a algo pior. Eles iam aos cultos, eles oravam, eles se ajudavam uns aos outros. Inclusive, os historiadores dizem que a igreja de Laodiceia possivelmente ajudou na reconstrução da cidade. Eles chamavam Jesus de Senhor. Pareciam crentes fervorosos, mas não davam lugar para Jesus em seus corações. Jesus não era a prioridade de suas vidas. Jesus estava, segundo a carta, do lado de fora, na vida da igreja de Laodiceia, batendo na porta para ver se alguém abria e lhe permitia entrar. Os cristãos desta igreja viviam no ambiente da igreja, falavam entre si como crentes, vestiam-se como crentes, mas não eram cristãos de fato, uma vez que Jesus não era o centro de sua adoração, não era o objeto único de sua fé. E por serem crentes de aparência, mornos, segundo a palavra de Jesus, que não produziam frutos para a eternidade, cristãos apáticos à realidade que estavam vivendo, são duramente repreendidos por Jesus. Jesus sente ânsia de vômito por causa da mornidão daquela igreja. Que palavra dura. Talvez a mais dura já recebida por uma igreja. Falar de vômito é algo repulsivo. Entretanto, Jesus usa essa expressão
porque ele quer chamar a atenção da igreja de Laodiceia. Essa palavra era para eles naquele tempo. Contudo, ela também é para nós e deve nos chocar tanto quanto deveria ter chocado aquela igreja. Até quando você vai ficar em cima do muro, vivendo uma vida politicamente correta? Até quando você vai ficar se escondendo de sua responsabilidade para com Deus, em nome do respeito ao outro? Até quando você vai se calar diante as injustiças e imoralidades deste mundo? Até quando você vai ignorar as necessidades e os direitos de seu irmão? Até quando você vai viver para si mesmo, buscando o que tão somente lhe satisfaz? Eu te pergunto, quando você deixará Jesus viver através de sua vida? Quando você deixará Jesus comandar de verdade sua vida? Quando você permitirá Jesus dirigir sua igreja, os seus negócios, a sua família? Jesus está te perguntando, quando você se tornará de fato minha ovelha, minha igreja? Vejamos então o pecado que causou e que causa a mornidão de nossos dias. E aí eu quero convidar você a ler comigo Apocalipse, capítulo 3, verso 17, nós vamos ler somente a primeira parte deste verso. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A terrível condenação se devia à autossatisfação que essa igreja possuía. Ela estava satisfeita no que ela tinha adquirido. Ela estava satisfeita no que ela possuía. E julgava não precisar de nada da parte de Jesus. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Esta autossatisfação a levou a se enfraquecer em sua comunhão com Jesus. Uma igreja que não precisa de recursos provindos diretamente de Jesus, não necessita de Jesus. Ela é independente de Jesus, embora pense servi-lo. Creio que este seja o grande pecado de nossos dias. Nossas igrejas estão satisfeitas com tudo que adquiriram ao longo dos anos. E com os recursos que hoje possuem através dos grandes coaching e gurus evangélicos. Elas não percebem, mas inconscientemente estão dizendo para si mesmas, para que precisamos de Jesus? Se basta lermos um bom livro sobre liderança, ou sobre como estimular nossos voluntários. Para que precisamos orar a Jesus, se temos grandes estratégias para alcançarmos os corações de nossos membros e movê-los para aquilo que desejamos realizar? Para que dependemos da ação do Espírito Santo, se temos um eficiente ministério de marketing para nos orientar? Muitas igrejas estão crescendo hoje em dia e tendo sucesso entre os homens, assim como a igreja de Laodiceia. Contudo, Jesus está do lado de fora dessas igrejas. Elas confiam em suas riquezas humanas e materiais também já adquiridas. Oração já não é uma prática fervorosa de seus líderes. Muitos deles já nem participam de reuniões de oração de suas igrejas. Alguns deles oram, mas oram como quem lê uma lista de pedidos de mercado. Sua oração é mais um rito do que realmente alguém que se vê dependente totalmente de Cristo. Seus corações estão de fato confiados nas estratégias e experiências de outros homens.
O mais triste da igreja de Laodiceia é que ela era totalmente cega, incapaz de reconhecer suas próprias falhas e de perceber sua vergonha espiritual. Não conseguia se ver realmente como era, assim como muitas de nossas igrejas hoje. O grande pecado dessa igreja era a sua autossuficiência. A apostasia, característica identificada por muitos teólogos ao estudar esta igreja, eu entendo que era fruto desta autossuficiência. Na autossuficiência existe uma apostasia velada, uma transferência inconsciente da fé. A fé em Jesus Cristo e dependência total dele são transferidas aos poucos para a fé nos recursos adquiridos, sejam eles humanos ou materiais. Ainda que esta igreja continue orando em nome de Jesus. É mais ou menos como orar para que Jesus te cure, mas de fato você está confiando no seu plano de saúde e na palavra de seu médico, e não em Jesus. Não é errado, por favor, usar o plano de saúde e ouvir, o que o seu médico tenha a dizer, pois Jesus os usa como instrumento para abençoá-lo. Mas se torna errado quando a sua fé está, na verdade, depositada nestes recursos. Assim são os diversos recursos oferecidos pelos coaches e gurus evangélicos. Você pode usá-los. Jesus pode usá-los para abençoar sua igreja, mas se tornam ídolos quando você realmente confia plenamente nestes recursos. De tal forma que falar de seus planos, orar por estratégias com Jesus, é, na verdade, apenas um ato religioso de sua parte. Talvez uma forma de tranquilizar sua consciência. Jesus é o único caminho para o céu. Não confie em suas obras. Não confie em seus esforços. Não confie nos recursos que você possui. Não confie na tecnologia. Não confie na sabedoria e experiências de homens. Não confie plenamente em mim, que estou lhe falando agora. É preciso confiar plenamente em Jesus e se tornar inteiramente dependente dele e de seus recursos. Se lance inteiramente nos braços de Jesus. Não se vive uma espiritualidade sadia quando Jesus não é a única fonte de nossa segurança. Quando Jesus não é a única voz para as decisões de nossas vidas. Não se vive uma espiritualidade sadia quando Jesus não é o alvo único de nossa fé. Não é o único Senhor de nossa adoração. Não se vive uma espiritualidade sadia quando nossos corações estão divididos entre viver dependente e inteiramente de Deus, reconhecendo-o como sustentador de toda a vida, e vivermos confiante nos recursos oferecidos a nós pelo mundo, ainda que você diga que foi Jesus que te deu todos estes recursos. A questão é onde você está colocando sua fé. Em Jesus ou nos recursos que você diz que Jesus te deu? A fé nos recursos não é a mesma coisa que a fé em Jesus. Jesus diz: compre de mim os recursos que você precisa. É preciso buscá-lo primeiramente e deixar que Ele dê a você o direcionamento e os recursos que necessita. Não busque os recursos e depois encaixe Jesus neles.
a ordem de nossas ações demonstram onde está depositada nossa fé.